Meus queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus? Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Neemias. Livro de Neemias, estaremos lendo o capítulo que é o capítulo de número 8. O capítulo de número 8. Dentro desta temática maior sobre espiritualidade, hoje nós vamos falar sobre este período histórico em Israel, dentro do livro de Neemias, em seu capítulo, o capítulo de número 8. Aos irmãos que estão vendo as mudanças ali no fundo da nossa igreja, estamos começando já a fazer a estrutura, onde ficará a galeria. Após terminarmos toda essa parte de estrutura, vem as escadas para darem acesso aos 2 lances de galerias que teremos. Certamente, irmãos, nós teremos aí já um local melhor, né, naquela parte para os irmãos cultuarem conosco. Orem, contribuam e quem puder auxiliar, auxilie também, não é? Glória a Deus. Está bom. Quantos encontraram o texto sagrado, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os sábios para ouvirem no 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que estava diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Também estava em pé junto a ele, à sua mão direita, Matias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. À sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Verso 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava mais alto que todo o povo. Então, abriu ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as suas mãos, inclinaram as suas cabeças e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jesua, Ebani, Zerebias, Yamim, Acube, Zabetai, Odias, Maazéias, Quelitá, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinaram o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. E leram no livro, na lei de Deus, então, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse.
E Neemias, que era o governador, o sacerdote Esdras, que era escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Todos juntos, por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem pode dizer amém por esta palavra lida? Meus amados irmãos, esta palavra veio ao meu coração para hoje nós meditarmos um pouco nessa escritura, dentro deste período conhecido como período histórico, ou final deste período histórico narrado nestes livros também considerados como livros históricos que estão no Antigo Testamento. Nós temos 39 livros neste volume, o primeiro volume da Bíblia, que vão desde Gênesis até Apocalipse, organizados em 4 classes de livros. Os primeiros livros são os livros do Pentateuco, 5 livros, e depois nós temos 12 livros, que são os livros históricos, que narram a história desde a chegada a Canaã, conhecido o período da conquista, até também o retorno do cativeiro babilônico, onde está esse livro, o livro de Neemias. Depois temos 5 livros poéticos e 17 proféticos, concluindo esta porção da Bíblia Sagrada, o Antigo Testamento. Este livro de Neemias, portanto, ele está nesse período final do retorno deste cativeiro. Os irmãos se lembram que a Bíblia registra sobre um período em Israel que o reino se dividiu em 2, as 12 tribos, ficando 10 no norte, conhecido então com o nome de Israel, e 2 ao sul, com o nome de Judá. E esses 2 reinos, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, eles caem em períodos diferentes, é claro. O reino do norte cai em 722 a.C., e o reino do sul, que é Judá, cai em 586, quando os babilônicos vêm ao território de Judá e levam o povo cativo para a Babilônia, destruindo, portanto, a cidade de Jerusalém, os muros, o templo. E depois de 70 anos, conforme a profecia de Jeremias, eles então retornam deste cativeiro. E o que nós vemos em vários livros da Bíblia, como por exemplo, os profetas, dentro desses 17 livros proféticos, nós temos 5 dos profetas maiores, 12 dos profetas menores, e eles também se dividem, aqueles que profetizaram antes do cativeiro ou durante o cativeiro, e aqueles que são chamados de pós-exílicos, aqueles que profetizaram pós-cativeiro. Você tem o Zacarias, o Ageu e o Malaquias, que profetizam este retorno, ou dentro deste período de retorno. Você tem o livro de Neemias e o livro de Esdras, que vai nos informar sobre como tudo isso aconteceu. O povo está retornando para Sião, para reconstrução. E se você observar a leitura que nós fizemos, nós vamos perceber que há um intuito aqui de restauração daquilo que havia sido destruído pelos babilônicos. Assim como este povo vai em 3 levas para a Babilônia, este povo também retorna em 3 levas para Sião, e Deus usa pessoas
importantes para este período. Você verá que Deus levanta Zorobabel, que era um príncipe em Judá, da descendência de Davi, portanto é um descendente real, é um personagem que nasceu na Babilônia, sabemos disso exatamente por causa de seu nome, Zorobabel, Zoro, nascido, Babel, Babilônia, então alguém que nasce na Babilônia. Este é um descendente de Davi, e quando ele retorna para a Babilônia, ele retorna com cerca de 50 mil judeus que vieram para Jerusalém. É uma caravana que está voltando, isso acontece por ordem de Ciro, o rei Pérsia, no ano 538 a.C., e eles vêm, e o propósito de Zorobabel ao vir é reconstruir o templo de Jerusalém que havia sido destruído. Zorobabel se esforça muito porque faltava muito recurso. Nós temos este templo construído na época de Davi, os recursos oriundos de Davi e de Salomão. Os irmãos se lembram que Davi desejou construir esse templo e Deus não permitiu. Mas Davi reuniu todo o recurso e o material necessário para deixar a seu filho para que ele pudesse construir o templo. E Salomão, o período de Salomão foi um período muito rico. Tinha prata suficiente, tinha ouro suficiente. Então ele constrói uma casa muito luxuosa, não é? Até as cortinas, tapetes, tecido a ouro, a cúpula, as portas. Porém, quando esse templo é destruído por Nabucodonosor, todo esse ouro é levado, toda essa riqueza é levada. E agora no retorno, Zorobabel está vindo do cativeiro, está vindo sem recurso e constrói ou reconstrói uma casa sem todo este amparato, sem todo este recurso. É interessante a profecia de Ageu, porque quando Zorobabel está por finalizar e consagrar a casa, o povo entra na casa e, em vez de sentir alegria, sente tristeza. E olha que coisa interessante. E por que é que eles sentem tristeza? Porque eles começaram a fazer uma comparação entre o primeiro templo, o templo de Salomão, com toda a riqueza, toda a pompa, toda a ornamentação, e agora estavam vendo um templo mais simples, o templo de Zorobabel, sem todo o ouro, sem toda a pompa. E aí então o profeta se levanta no meio da casa e faz uma pergunta ao povo, e diz: quem aqui lembra desta casa na sua primeira glória? E é possível que aqueles de mais idade tenham se levantado, né, os saudosistas, e tenham dito: olha, eu me lembro de toda aquela casa, aquele luxo, aquela riqueza. E aí vem o profeta dizendo: pois bem, eu tenho a vos dizer que a glória desta segunda casa, que vocês estão olhando e parece que não vai dar nada, ela é superior à glória da primeira. Oh, glória a Deus! Portanto, esse é um período interessantíssimo, porque não é um período de muito luxo, de muita pompa, mas é um período onde se busca a restauração daquilo que é essencial. Pode faltar ouro, mas se tiver a glória de Deus, está tudo certo. Você já passou por lutas que você não tem o escape, a porta ainda não abriu, mas você sente a glória de Deus, e aí você se conforta dizendo: eu estou na prova, eu estou na luta, mas eu estou sentindo Deus no meio dela. Estou na fornalha, mas Deus está caminhando comigo. Estou na cova, mas o anjo do Senhor está aqui. Você consegue sentir a glória de Deus? Então, nesta primeira leva, Zorobabel vem com esse intuito de reconstruir o templo em Jerusalém. Logo vem uma segunda leva. E essa segunda leva, querido, vindo do cativeiro babilônico, ela é liderada por Esdras, esse que aparece no texto. Esdras, quando vem,
Esdras já não é um descendente real, Esdras já não é um descendente de Davi, um príncipe. Esdras, a Bíblia diz que ele é um hábil escriba. Esdras, ele é um sacerdote. E aí quando ele vem com um propósito. Ele traz consigo cerca de 1.500 homens que retornaram com ele. E ele tem um propósito muito importante. Porque o templo já está construído e agora falta restaurar a adoração a Jeová. Falta restaurar a observação à lei de Deus. Este retorno ocorre no ano 458 a.C., quando reina Artaxerxes, na Pérsia. E quando Esdras chega, o objetivo principal é trazer o povo de volta à palavra. É fazer com que o povo volte a adorar, volte a sentir sede de Deus, volte a sentir desejo de participar do culto, já que eles estavam há bastante tempo sem cultuar. Há ainda uma terceira leva, que é liderada por Neemias. Neemias já não é um descendente real, Neemias já não é um descendente de Davi, também já não é um sacerdote, um escriba. A Bíblia diz que Neemias é um simples copeiro, mas que sente a dor do seu povo e liderará um retorno com quase 42 mil pessoas que retornam com ele. E o objetivo de Neemias é reconstruir os muros da cidade, já que para reconstruir o templo já havia Zorobabel com uma equipe, já que para restaurar a adoração e a observância na palavra de Deus havia Esdras. Agora Neemias vai para este outro objetivo: reconstruir os muros de Jerusalém. Eu gosto muito, querido, de olhar esse aspecto do avivamento, quando eu vejo que para acontecer um avivamento, o Senhor, Ele mobiliza pessoas, Ele fala a pessoas, Ele direciona pessoas, e Ele faz com que essas pessoas atuem, trabalhem. Eu disse a vocês aqui sobre Zorobabel, sobre Esdras, sobre Neemias, sobre os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias, o sumo sacerdote Josué, que aparece nas profecias de Zacarias. E quem é que está acionando toda essa gente? É Deus, porque chegou o momento da restauração, chegou o momento de algo novo acontecer, chegou o momento de o Senhor começar a agir de uma maneira presente, real. A glória que havia saído de Jerusalém e ido para entre os cativos, como a profecia de Ezequiel, agora está voltando, está chegando para Jerusalém novamente. E eu não sei o quanto você é desejoso de sentir a presença de Deus em cada reunião que você participa. Mas, querido, o Senhor tem falado muito ao meu coração. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós desejarmos, querido, uma vida espiritual, vibrante, fervorosa, sabe? Onde não precisa muito para a gente sentir a graça, a glória, o poder, o Espírito de Deus. Nós fomos nos tornando apáticos a tudo isto. Pasme, queridos, hoje a gente observa a igreja. No domingo eu vi isso aqui, grupo de adoração começou a cantar, vamos adorar a Deus, irmãos, e só o grupo de adoração cantava. Eu não vi um crente mexendo a boca. Eu olhei para o púlpito, olhei do lado, meus companheiros não estavam cantando. E aí no segundo hino eu disse: igreja, fica de pé. Quem estava aqui na sede viu, fica de pé. Nós vamos cantar mais um hino. Este é um momento de adoração. Então convide a tua alma a adorar, a louvar. E sabe o que aconteceu? A partir daquele momento o culto mudou. O culto virou, sabe por quê? Porque a gente descobriu que a gente estava no culto, que a gente não tinha ficado em casa,
que a gente não estava no trabalho. Não, nós estamos na casa do Senhor. Há pouco, eu pus os irmãos de pé para que a gente de fato orasse. Porque muitas vezes a gente fala, vamos nos colocar em pé para orar, e aí o irmão fica lá parecendo uma múmia. E é um momento de oração. Fica calado, não abre a boca. E a gente não percebe que essas coisas vão acontecendo. E a gente fica um tanto que mecanizado. Hoje, pela manhã, eu participei de um programa de rádio na RBC, na Rede Belém de Comunicação. E o tema era sobre a inteligência artificial. E eu não sei se vocês viram que na Alemanha, um sociólogo, um teólogo sociólogo, ele propôs fazer um culto com a inteligência artificial. Não havia nem cantores, nem pregadores naquele culto. Eram avatares, criados pela inteligência artificial. E havia um comando dentro dos códigos de toda a programação daquele sistema para que houvesse uma liturgia programada pela própria inteligência artificial. E aí os avatares começavam lá a cantar e a pregar dentro do script da programação. 40 minutos de culto. Alguém aqui viu isso? Não? Estão observando isso? Não? Pois é. Agora, o mundo está falando sobre isso. E aí foram entrevistar as pessoas reais que estavam sentadas no culto. Como é que foi o culto? Como é que foi a experiência? E eles começaram a dizer, olha, foi interessante, né, ver avatares ali, não eram personagens reais, porém não sentimos nada no culto. Faltou alma, faltou vida, faltou alegria. Aleluia. Faltou sensibilidade. Tinha a escritura sendo falada, mas não tinha mensagem. Não tinha sentimento. E será que nós não estamos ficando um tanto que assim? Não é? Eu quero acreditar que não há avatares aqui. Dá uma olhadinha do teu lado e vê se tem uma pessoa real aí do teu lado. Real. Vê se tem alguém de carne e osso. Aleluia! E a minha Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Não são robôs, avatares, que não possam expressar a Deus o seu prazer, a sua alegria de vir à casa do Senhor. Então, pelo amor de Deus, reaja, você está cultuando, você está adorando, e o Senhor está aqui para receber. Aí os testemunhos, depois pesquisa sobre isso, os testemunhos é assim, 40 minutos e eu não senti nada. Eu fico imaginando, como é que alguém sai de casa com a expectativa, não, vou receber uma resposta de uma inteligência artificial. Eu louvo a Deus, principalmente por nossa igreja. A Igreja Assembleia de Deus. Sabe por quê? Nós temos um padrão de liturgia com elementos padronizados como harpa cristã, a Bíblia Sagrada, não é, a oferta, nós temos. Só que você percebe, irmãos, que é o Espírito Santo quem dirige. É Ele quem coordena. Quem aqui em sã consciência, até eu aqui que sou pastor, imaginaria que hoje essas 3 crianças viriam cantar aqui com esse louvor tão maravilhoso. Mas o Espírito Santo já foi trabalhando neste culto, já foi falando lá, chegou aqui, começou a cantar, a igreja percebe a dimensão, a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E o porquê que eu escolhi este texto para as nossas reflexões aqui hoje à noite? É porque esse texto mostra, se não o maior, um dos grandes avivamentos espirituais nas páginas do Antigo Testamento. Nós estamos diante de elementos aqui que são elementos muito similares com o que hoje nós estamos vendo aqui. Aliás, você deve ter observado, alguém diz assim, pastor, por que o púlpito da igreja é mais alto? Esse é um texto base.
É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra púlpito. E esse púlpito que aparece aqui é de madeira. E ele é mais alto do que o povo que estava lá. E aí você fala, por que eu estou num ambiente assim? Olha aí, está na Bíblia Sagrada. Isso não é invenção humana. Isso tem motivo pelo qual. Não precisava ser tão alto, né? Mas é mais alto. Está aí. Sim ou não? Está aí ou não está? E de onde é que vem a palavra? Está aí também, vem do altar. Vem do púlpito. Vem do escriba. Vem do sacerdote. Então aqui as funções do nosso culto estão muito bem representadas. As funções da nossa reunião, os elementos, estão muito bem representados. E com a Bíblia aberta, verifique aí, por favor, vamos estudar esse texto. Vamos estudar esse texto. Observe aí. Primeiro, o versículo 1 e o versículo 2, pode colocar na tela, mostra todo o povo que se reuniram em busca de um objetivo comum. E qual é o objetivo comum? É ouvir a palavra de Deus. Então, onde é que começa o avivamento? O avivamento, ele começa no desejo que temos de ouvir a palavra de Deus. O avivamento genuíno não acontece como estamos vendo aí. Terça-feira tivemos a nossa reunião com o presidente. E o presidente estava a nos falar sobre algumas coisas. Na segunda-feira ele disse isso para os obreiros que estavam lá. Que estão acontecendo coisas que alguém acha que é avivamento. E não passa só de movimento. Não tem nada de avivamento aí. Quando alguém escurece toda a igreja, tira toda a iluminação, sai mexendo para cá, para lá, bailando, gestos. Isso não é avivamento. Isso é movimento. Avivamento é quando eu sou despertado pelo Espírito de Deus. E a minha alma fica sedenta, com tanta sede, assim como o servo que brama pela correnteza das águas, assim deve suspirar a minha alma. E aí podem me oferecer qualquer coisa, qualquer outra atração, qualquer outro lugar, qualquer outro convite. Se é culto da palavra, onde eu vou ter alimento da palavra, eu vou para ouvir a palavra de Deus. Eu já acordo cedo dizendo, não, eu tenho sede, eu quero ouvir o que é que hoje eu vou receber de Deus. Sede da palavra, fome da palavra. Está na hora de Deus provocar isso em alguns crentes, que perderam essa sede. Mas Deus provoca isso, provoca. Deixa eu tentar lembrar aqui. Acha para mim aí Amós 8:11. Acha aí. Veja esse texto. Amós 8:11. Veja como o Senhor ele pode produzir essa sede. Produzir essa fome. Vamos lá, vocês conferem aí para ver se eu estou falando direitinho. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão, nem a sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Você quer avivamento? Qual é a tua fome e sede pela palavra? Você quer avivamento? Não há avivamento sem palavra, querido. Cuidado. Aleluia. Eu sei que já estamos com as quartas quase que enchendo a nossa igreja, mas eu tenho desejado, querido, ver essa casa superlotada, não nos congressos apenas, mas nas nossas quartas-feiras, com sede, com desejo, daqueles que vêm na semana dizendo assim, não, eu não posso ficar uma semana sem impacto com a palavra de Deus, eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero alimentar a minha alma, e aquela comida que você receber aqui, você vai caminhar com a força dela. O inimigo pode até preparar um laço, mas o Senhor chega antes, corta o laço, quebra
para a lança e garante vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o quanto é rico isto. Verso 1 e 2 do capítulo 8. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, ou seja, já estavam em Jerusalém, todo o povo se ajuntou. Eu estou em Neemias 8, verso 1. Todo o povo se ajuntou. E aqui isso é lindo. Como é que junta uma multidão? Eu citei aqui para vocês os milhares de pessoas que voltaram em cada caravana. Temos aqui, só no que voltou para lá, de 80 mil pessoas. E a pergunta é, como é que essa multidão consegue se juntar em um só homem? Como um só homem. Não é isso que está aí? Qual a tradução que está aí? Como um só homem. Na praça, diante da porta das águas. E aqui a porta das águas traz um elemento até interessante, né? Olha a sede aí. E disseram a Esdras, o escriba. O que é que eles disseram a Esdras, o escriba? Que trouxesse. Então imagina, uma multidão unida, o povo chega para o sacerdote, para Esdras, e diz: nós queremos Bíblia, nós queremos a lei, nós queremos mantimento. Há lugares por aí, querido, que há uma escassez de pregação da palavra de Deus, e o povo está assim dizendo: prega a Bíblia, prega a palavra de Deus, traga a mensagem de Deus para os nossos corações. Queridos, nós obreiros devemos acreditar no poder dessa palavra. Não precisamos muita coisa não, meu irmão. O que precisamos é dobrar os joelhos e pedir a Deus a palavra, a mensagem, e acreditar que enquanto nós estamos pregando aqui, Deus está agindo no meio do povo, Deus está alimentando o povo, Deus está levantando vidas, Deus está curando, Deus está restaurando. E eu creio que nesta noite, enquanto eu prego aqui neste altar, Deus está trabalhando no meio da igreja, porque aqui tudo é dele, aqui a casa é dele, a palavra é dele, a glorificação é para ele. Eu sou dele, você é dele, esse altar é dele. Então levante a tua mão, e se você trouxe adoração a ele, entrega a tua adoração. Escubianda e açorgue a mandarai. Oh glória! Aleluias! Consegue imaginar milhares de homens e mulheres? O texto sinaliza: homens e mulheres, diante do altar, suspenso o púlpito, para o sacerdote, dizendo: traga o livro da lei, abra ele, Esdras, leia ele, explique ele. Isto é avivamento. Este é o verdadeiro avivamento. Então Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Querido, não tem coisa mais extraordinária para quem prega, é encontrar um auditório disposto a ouvir. Existem lugares por aí onde você vai pregar a palavra de Deus e não há disposição em quem ouve. Paulo sofreu com isso em Tessalônica. E era Paulo. Ele chega em Tessalônica e não quiseram ouvi-lo. Fecharam os ouvidos para a mensagem. Se levantaram contra a mensagem. Tornaram-se opositores da verdade. Aí os irmãos pegam Paulo e levam para Bereia.
E aí, quando chega em Bereia, a coisa foi diferente. Os bereanos estavam dispostos a ouvir, a checar, a receber. Oh, glória! Aleluias! E eu pergunto, como está a tua disposição para ouvir? Glória a Deus! Eu lembro-me com tanta alegria. E a Adriana, minha esposa, acompanhou tudo isso, porque ela me ganhou para Jesus. Eu lembro-me da minha conversão e dos primeiros passos no Evangelho. Nós tínhamos um grupo de jovens que formamos, e era uma mocidade tão vibrante, e nós tínhamos algo, um objetivo em comum. Era que nós não podíamos participar de nenhum culto, sem que o Senhor não nos desse a porção da sua presença. Nenhum culto para nós poderia ser frio, apático. Não. Todos os cultos tinha que acontecer algo. E aí nós chegamos a uma ideia, uma concepção, ainda muito novo na fé, que era a de que o culto quem faz somos nós. Então, o que a gente fazia? A gente chegava antes, dobrava os joelhos, organizava toda a igreja, não era nem obreiro, organizava os jovens, organizava toda a igreja. Chegava, antes do pastor, o pastor chegava, a gente estava lá. E aí a gente começava a dar glória a Deus, a dar aleluia. Eu lembro do Naninho, o Adriano. O Adriano, irmãos, era o culto inteiro dando glória a Deus. O culto inteiro, não tinha nada acontecendo, ele, glória a Deus, aleluia. Não é? O espaçamento entre um conjunto e outro, ele, oh glória, aleluia, aleluia. E aí os jovens iam olhando, falando, não vou ficar para trás também não, oh glória a Deus, aleluia, é isso mesmo, Senhor, a glória é tua, o louvor é teu, a adoração, Senhor. E aquilo ia inflamando, ia contagiando. Daqui a pouco outros lá também tal, levantava a mão, adorava ao Senhor. Daqui a pouco, irmãos, o culto estava tão fervendo. A glória de Deus tomando os crentes. Daquela mocidade, praticamente todos receberam dons de profecia. Todos. Batizados com o Espírito Santo. E a glória do Senhor descendo sobre nós. Oh, querido, Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele quer te surpreender aqui hoje à noite. Aleluias. Vamos à frente. Estamos diante de um culto a Deus. O dirigente do culto é um obreiro preparado, Esdras. O versículo 1 informa que era a festa das trombetas. E as festas das trombetas sinalizavam para um novo ano sagrado. Consagrado. Era um ritual de consagração do ano ao Senhor. O texto que informa que o povo era como um só, mostra algo importante. Não há avivamento se não houver unidade. Sabe o que é que quebra o avivamento, irmãos? É um culto de ensino. É quando você percebe que as pessoas que estão no lugar não conseguem se tornarem uma unidade. Não consegue tolerar o outro. Sabe? E aí vai começando tantas picuinhas, tantos conflitos, vão acontecendo tantas coisas. Tem pessoa, irmão, que procura os corredores da igreja para cortar a volta de alguém. Recebe a paz de todo mundo, menos de alguém. Permita-me sinalizar para este fato. Você acredita mesmo que desta forma tu vai para o céu? É verdade que você acredita que desta forma você vai chegar nas moradas celestiais? Então o que estamos fazendo? Jesus pode vir a qualquer momento. Nós não somos perfeitos, mas somos cristãos. E como cristão eu devo amar o meu irmão apesar das suas dificuldades, apesar dos seus erros. Aliás, Jesus disse isso. Se eu amar ou se eu perdoar, ou amar aquele que me ama, que bem feito eu estou fazendo.
Eu devo amar aqueles que me odeiam. Então, dá uma olhadinha, queridos, para o avivamento. Lá no capítulo 4, verso 32 de Atos dos Apóstolos, a gente vê este mesmo princípio que temos aqui, de unidade, no surgimento da igreja. A igreja surgiu unida, a Bíblia diz que era o coração de todos. E a mesma expressão que vemos aqui, uma multidão ser um só homem, unida a ponto de ser considerada como um só homem, não é? Um só objetivo, uma só voz, um só pensamento. Lá agora a Bíblia diz que era um coração de todos. Não é isso? Já está aí? E era um o coração e a alma da multidão, e era uma multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. Isto aqui é a igreja. Esta é a igreja. Unidade. Onde eu me preocupo com o outro. Existem pessoas que muitas vezes vêm para a igreja com um carro, irmão, vazio. Vazio. Passa e vê o irmão do lado, sabendo que vem para o culto também. E não oferece carona. Você faz o que você quiser com aquilo que é seu. Não é de minha prerrogativa. Eu só estou te dando um exemplo que a gente pode fazer algo melhor. Que a gente pode cuidar um pouquinho melhor dos nossos irmãos. Auxiliar, ajudar, oferecer o que temos. Porque isso é partilha. Isso é comum, isso é comunidade. E quando há unidade, querido, as bases do avivamento começam a surgir. Eu sou um. Se o teu irmão errar, você vai lá, orienta ele, diz, mas eu vou te ajudar. Se você vê o seu irmão fraco, diz, eu estou aqui, nesse momento eu consigo te ajudar. Porque quem sabe lá na frente, você também receberá o auxílio. Por isso a Bíblia diz que é melhor dois do que um, porque se um cair, olha que interessante o texto. Se um cair, o outro... Não, peraí. Será que hoje a gente vive isso? Irmão, se um cair, o outro acaba de empurrar. Acaba de pisar em cima. Se um cair, o outro levanta. Porque hoje você pode estar precisando de alguém para te levantar. Mas lá na frente, talvez você esteja de pé, ou o outro esteja de pé, e venha te auxiliar a levantar. Se um estiver com frio, por isso é melhor dois, o outro aquece. Então vamos lá, se um estiver com frio, o outro aquece. Entre você e o teu irmão do lado, quem é o frio e quem é o que aquece? Porque na igreja, irmãos, parece que estamos mortos em alguns lugares, parece. Permita-me a observação. E até eu mesmo, eu preciso olhar para mim também. Estamos no culto, você veio para a casa do Senhor, então ofereça a Deus o teu melhor, a tua melhor adoração. O texto diz que o povo veio ao culto sedento para a palavra, ou pela palavra. A nossa vida ela é muito agitada, é verdade. Há muitos afazeres. Há muitas coisas que tomam a nossa atenção, o nosso pensamento. Mas quando é que você começou a pensar no culto de hoje à noite? Quando foi que você começou a pensar? Em que momento? Será que foi quando olhou para o relógio e se assustou, disse, meu Deus, vou chegar atrasado. Mais uma vez, aí saiu correndo atropelado, não sabe nem onde pôs a Bíblia, talvez nem trouxe ela. Pegar qualquer roupa, ela coloca já a roupa, sai correndo, aí sai puxando criança e vem todo aquele mundo. Em que momento você começou a pensar no culto de hoje à noite? Quando é que ele começou? Aleluia. Aleluia. E aí não importa se você veio de casa, ou se você veio do seu trabalho. Mas logo que você terminou o trabalho, ela vira a chave.
Deixa os problemas lá dentro. Você está se direcionando para a casa do Senhor. Já coloca um louvor no carro. Já vem louvando. E já vem dizendo: hoje eu vou para a casa do Senhor. O melhor lugar onde eu poderia estar. E eu vou para me derramar, para me entregar. Eu vou porque eu estou com sede de ouvir a palavra de Deus, de adorar a Deus, de falar em mistérios com Deus, de ser renovado na presença do Senhor. E eu não vou perder um minuto deste culto. Eu vou adorar enquanto os hinos da harpa estiverem sendo louvados. Eu vou ler a palavra, eu vou meditar nela, eu vou refletir, eu vou orar no momento quando eles estiverem orando, eu vou cultuar. Eu vou adorar quando estiver ouvindo a palavra. Até porque você está se alimentando e é falta de educação ser convidado a um banquete, se alimentar e não expressar uma palavra de gratidão, de elogio. Aliás, essas regras de etiqueta me orientaram quando eu fui para a Colômbia. Até porque é uma outra língua. E aí chegaram para mim e falaram: olha, se alimente a quatro refeições por dia, manhã, tarde e noite, vai se alimentar. Não pode recusar nada o que colocar sobre a mesa de um colombiano. E coma tudo porque não pode ter sobra. Aí já me perguntaram: tem alguma restrição no seu cardápio? Porque a gente tem que avisar antes, tem que pensar antes. Eu falei: nenhuma. Se cozinhar pedra, eu garanto beber o caldo, só não vou mastigar ela. Mas o caldo eu tomo. E aí falaram: olha, se você quiser elogiar, razoavelmente essa é a palavra. Se você quiser dizer que o negócio está bom mesmo, você vai dizer: muito esquisito. E tem que fazer, né? Esquisito, muito esquisito. É o mais alto elogio para um prato, para uma alimentação. E eu tive que falar esse negócio, que é esquisito aqui, de vez em quando a gente fala para uns obreiros: rapaz, você está esquisito hoje. Não está muito legal isso aí, não. E lá nós tivemos que falar isso, é muito esquisito. Eu fiz até e eu já gosto de comer. E aí você veio para a casa do Senhor, está se alimentando de um banquete. E aqui o dialeto é esse: oh glória, oh aleluia, louvado seja Deus. Minha alma está recebendo, está se alimentando, aleluia. Será que você pode reagir ao alimento que você está recebendo do Senhor? Hoje eu quero tratar algumas coisas aqui. Nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Eu vou falar isso aqui porque é um culto de ensino. Deixa eu contextualizar aqui. É um culto de ensino. Antigamente a gente chamava esse culto de doutrina. Não é? Culto de ensino da palavra de Deus. Mas há uma coisa nesse povo aqui que chama a minha atenção. Não é apenas um povo sedento, em busca da palavra, mas é um povo reverente, ordeiro. E a reverência é algo a ser observado no culto. E isso tem me incomodado. Por isso eu tenho promovido algumas coisas assim. Espera aí, se eu ver que não está louvando, vamos parar tudo. Vamos dar um restart. Começa de novo. Começa de novo. Porque senão a gente perde o sentido da reunião. Não está adorando, não está louvando, não está orando. Vamos reiniciar. Vamos começar de novo. Precisamos de reverência. Estamos na casa do Senhor. Eu sei que vez por outra a gente não consegue, né? Fazer a barba, se apresentar, tomar banho. Alguns vêm do trabalho, não tomaram banho ainda, tomaram quando saíram. Não é?
Mas vão chegar em casa. Eu sei que essas coisas acontecem. Mas a gente percebe, irmão, quando o irmão está dias sem fazer a barba. E nós estamos nos apresentando diante do Senhor. Chega na igreja de qualquer maneira. Olha o silêncio, olha que coisa boa. Irmão, ninguém quer mais sacrifício. Eu tenho meus quilinhos, eu sei quanto é sacrifício. Dobrar o joelho para orar. Mas pague esse preço. Ah, pastor, me dói tudo. Faz um sacrifício de vez em quando. Talvez seja falta de exercício. Muitas vezes eu olho, irmãos, vamos ficar de pé para fazer uma oração. E aí o irmão fica sentado. E tem hora que eu falo, irmão, agora pode sentar. O irmão levanta. Samuel, eu sei que trabalha com eletricidade, o fio é trocado, né? Quando tem esses comandos. Cadê o Samuel? Está lá, né? Deve estar intermitente ali, trocado, né? Positivo. Polaridade invertida. Olha, eu vou usar isso aí. Está com polaridade invertida, irmão. Vou falar algo para você. Nós vamos começar uma reforma na igreja, vamos trabalhar bastante para deixar a nossa igreja toda reformadinha. Cuidado, irmão. Tem gente que entra na igreja, irmão, parece que ele está num clube, mascando chiclete. E de um jeito, irmão, horroroso, dá até para ver lá dentro. E pasme, irmãos, às vezes até no altar. Aí quando acaba, irmãos, o doce. Tem, irmã. Não adianta olhar assim para mim, não. Eu vou começar a levantar, vocês vão ver. Mas deixa eu dizer algo para você. Nós estamos na casa do Senhor. Este ambiente é consagrado a Deus. É separado ao Senhor nosso Deus. Você quer avivamento para a tua vida? Lembre-se de que quando a gente se aproxima de Deus, irmãos, é como Moisés indo em direção à sarça e Deus dizendo para ele, Moisés, tire a sandália dos teus pés. Estão empoeiradas, surradas. Tire! Porque o território, a terra, o lugar, você está se aproximando de movimentação diferente. Aqui é sobrenatural. O que você vai ver e ouvir é algo extraordinário. Tem alguém que pode louvar a Deus, adorar a Deus? Queira estar na presença do Senhor. Queira. Pastor Carlos, né? É Carlos? Aqui. Adolfo. De onde você é? Gana. Eu não sei se lá é, mas em muitos lugares da África, ajude aí o intérprete. Em muitos lugares da África, os cultos lá são de 5, 6, 7 horas de duração. Lá também é? Quantas horas lá? 2 horas o culto lá. 2 horas lá. Em alguns lugares são 4, 5, 6 horas de culto. Na Colômbia são 3 horas pela manhã, mais 3 horas à noite. 2 ministrações da palavra. Eu acordava às 5 horas da manhã para chegar ao templo, 5h30, orarmos. 6 horas da manhã eu ministrava uma, daqui a pouco louvores. 5 cultos de 2 horas. No mesmo dia? 5 cultos de 2 horas. Então lá é 10 horas. 5 cultos de 2 horas. Quantos cultos você participa na semana? E aí nós estamos querendo, o tema é espiritualidade. Avivamento. Você está nutrindo mais a carne, ou estamos, deixa eu me incluir, nutrindo mais a carne do que o espírito. Aí vem para o culto, irmão, e ele fica lá, pastor, ó o horário, pastor. Ó, é capaz de alguém bater. Eu tenho relógio, irmão, dá uma olhada aqui. Estou vendo aqui. Olha lá o horário.
Já chegou atrasado e não vê a hora de acabar o culto. Então precisamos restaurar algumas coisas, para que o avivamento genuíno ele aconteça. Mas quem tem sede da palavra de Deus, quantas vezes o culto a gente chegava no altar, eu era jovem, pastor, continua, pastor. Vamos fazer vigília, pastor. Vamos continuar, vamos. Nós, enquanto jovens, queríamos estar na igreja. E, exatamente, Adriana está lembrando, a gente terminava o culto, ia para a casa do pastor, continuava o culto lá. Tinha casa pastoral na igreja onde nós servimos a Deus. Desejo de estar na presença de Deus. Aliás, acho que está em Cântico isso, depois vocês acham lá. Fugiu a referência? Não se apresse a sair da presença de Deus. São 5 verbos naquele versículo, eu tenho uma mensagem, só vou tentar resgatar para trazer aqui, 5 ações. E uma delas é, não te apresses em sair da presença de Deus. Não te apresses. Eu não sei você, mas quando eu estou na presença de Deus, eu quero ficar. É igual Pedro que está dizendo para Jesus, no Monte da Transfiguração, a glória de Deus está ali, e ele está dizendo, Senhor, façamos aqui 3 cabanas. Fiquemos aqui, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar aqui na tua glória. Não dá vontade de descer. Você ainda tem esse sentimento, essa disposição. O texto sagrado diz que eles se reuniram desde a alva. Era 6 horas da manhã. Início do dia. De pé. Diante do altar. De pé. E o culto se estendeu até meio-dia. Isso é 6 horas de culto em pé. E tem crente que não aguenta 1 hora sentado. 6 horas de pé. Manda, Senhor. Oh, estou aqui para receber, Senhor. Esdras, prega mais, Esdras. Aí dá vontade de pregar. E olha que o texto das Escrituras estava escrito em hebraico e eles falavam o aramaico, o ciro-caldaico, lá da Babilônia. Não entendiam mais a leitura. E Esdras não tem só que pregar, ele tem que ler, interpretar e explicar. Regras da hermenêutica a partir desse texto aqui. Ele tem que ler o texto, trazer para a língua que eles estavam falando, que era o aramaico, e explicar. O que tem aqui é ensino, igual nós estamos fazendo aqui. Ensino, ensinar a palavra, mostrar pela palavra. E o povo, manda mais, Senhor, fala mais, Senhor. Continua, Esdras, continua, Esdras. E Esdras foi continuando e a hora foi passando. 1 hora e Esdras falando, 2 horas e Esdras falando, 3 horas e Esdras falando, 4 horas e Esdras falando. E não tem o desconforto que vez por outra a gente tem. Se passa um pouquinho do horário, a gente vê os irmãos já se levantando, indo embora, sem preocupação nenhuma. Irmão, deixa eu ensinar algo aqui. Eu aprendi assim, meus pastores me ensinaram assim. Crente só sai da igreja depois da bênção apostólica, irmão. Quem aprendeu assim, levanta a mão e diga, eu aprendi, pastor. Mas parece que desaprendemos. Isso é culto de ensino. Irmão, crente não transita na hora no culto, já não transita em qualquer horário. Não é para transitar, é um negócio de ir no banheiro, de beber água, de tanta coisa. Mas na hora que a gente está lendo a palavra de Deus, a gente não transita. Se chegou atrasado, irmão, espera. Quem aprendeu assim? Tem alguém que aprendeu assim? Não? Espera, reverência. Está lendo a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Terminou, ok, aí você vai, senta, dobra o joelhinho, senta lá. Não é? Não, ainda tem um irmão que chega atrasado, está na hora da palavra, e ele sai no corredor, Pai do Senhor, querido, rapaz, não tinha te visto, ai, que benção, Pai do Senhor, tá, e está lá o coitado do pastor, rapaz, lendo, né? Provocando distração. Queremos avivamento? Queremos espiritualidade? Precisamos urgentemente resgatar, restaurar
E alguém poderá dizer assim: pastor, era assim que funcionava? Era. E quer saber, irmão? Era difícil o culto, que a glória do Senhor não tomava o ambiente. E olha que não tinha esse monte de técnica que tem hoje. Cuidado, irmãos, eu sou alguém que valorizo. Eu valorizo a capacitação. Mas cuidado, para a gente não substituir a essência e esquecermos dela. Havia épocas, irmãos, que a gente ouvia alguém cantar, não tinha técnica nenhuma. A voz era sofrível, desafinada. Eu sei porque eu sempre toquei. Não tem coisa pior do que alguém cantando fora do tempo e fora da nota, irmão. E aí eu, enquanto músico, ia lá correndo atrás para tentar colocar uma notinha, pelo menos, dentro do tempo da voz dela. Só que tinha uma coisa, irmão. Os céus recebia. Porque Deus estava olhando para o fruto, o resultado da alma, dos lábios. Pregações em que muitas vezes não tinha um esboço preparado. O irmão às vezes não conseguia sequer conjugar direito os verbos, as frases. Não tinha uma boa dicção. Hoje nós temos dicção, impostação vocal, não é, uso correto. Não é? Eu nem sempre cumpro tudo isso, né? Ficar aqui retinho, impostado, peito de pomba. Não é? Impostação, uma série de coisas. Oratória, retórica e tal. E aí não tem mensagem. Falta mensagem. E eles não tinham nada disso, mas chegava com uma mensagem que você ia para a igreja e falava assim: Deus falou comigo hoje. Oh, Deus falou naquele culto hoje. Estou alimentado, Deus me levantou, Deus me restaurou, Deus salvou, Deus curou, Deus batizou com o Espírito Santo. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Ele é, ele não foi. Ele é o mesmo ontem. Ele é hoje e ele é eternamente. Deus é imutável. É imutável. Precisamos, queridos, resgatar elementos que temos aqui. E hoje não dá mais tempo. Mas se você observar, olha o que diz o povo no verso 6. E Esdras louvou ao Senhor. Cadê o tecladista? Foi arrebatado já. Foi não? A gente está aqui, né? Olhe para isso aqui. Quem é que louvou ao Senhor? Quem é que louvou ao Senhor? Esdras. Então vou começar olhando para trás. Quem é Esdras? O sacerdote. A igreja precisa ver a gente louvar, a gente adorar. Começa daqui, o púlpito já está suspenso. É aqui que a gente precisa adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Estou dizendo que não acontece, mas estou reforçando porque precisa acontecer mesmo. Adorarmos a Deus. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E aí olha só o que acontece, do púlpito para a igreja. Esdras começou a louvar no altar. O que é que aconteceu lá embaixo? O povo respondeu. O quê? Amém. Amém significa assim seja. Isso aí. Eles estão confirmando. É isto, é isto, é isto. É o altar incendiado e a igreja diz, é isso aí, esse é o caminho, é desse jeito. É palavra vinda do altar e a igreja, amém, eu recebo, é para mim, glória a Deus. É Deus dizendo desse altar, Deus vai dar vitória. E alguém embaixo dizendo, eu recebo esta vitória que vem da palavra de Deus para a minha vida. Deus vai levantar e alguém está confirmando dizendo, eu vou ser levantado porque Deus está dizendo em sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Quem consegue receber esta palavra e glorificar a Deus?